A gente vamos entrar no livro de Coríntios, né? Porque foi terminado o livro de Romanos. Aí eu peguei aquela parte da introdução do livro de Coríntios, né? Então a gente vai ver aqui sobre esse estudo, né, da introdução de Coríntios, né? Vai focar bastante sobre a mensagem da cruz, sobre a importância da cruz de Cristo, né? Nessa introdução, né? Também vai falar também sobre contexto, história dessa situação de Coríntios, né? Fala sobre essa epístola que foi, né, escrita pelo apóstolo Paulo, né? Ela foi feita isso por volta de 55 anos depois de Cristo, né? Durante o final dessa época, né? E aqui vai mostrar bastante assim sobre essa situação, assim, a gente podemos ver um pouquinho em Atos, capítulo 19, livro de Atos. Atos 19 aqui fala: Paulo, eu em Efésios, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Efésios e ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele estava em Efésios e foi de lá desse local que ele escreveu a carta, o livro de Coríntios, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo é Atos 19. Mas a gente está dando uma introdução do livro de Coríntios, né? Seria só uma introdução para a gente entender o livro de Coríntios. E a gente vê que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta do livro de Coríntios e ele estava num local meio distante, né? Em Efésios. Então aqui a gente podemos ver também que sobre essa situação de apóstolo Paulo, que foi ele que como que iniciou o trabalho de Coríntios, né? Que ele teve lá, ficou um tempo lá, começou o trabalho, depois ele teve que sair. Mas ele saindo de lá, ele ficou bem fora. Daí teve a situação que estava tendo muitos problemas na igreja de Coríntios, né? A gente vê até sobre a situação da igreja de Coríntios, que era muitos problemas. Aí alguns irmãos foram até o apóstolo Paulo e começaram a comentar sobre a situação que estava acontecendo no livro lá em Coríntios. Foi aonde que o apóstolo Paulo ele começou a escrever essa carta para animar os irmãos de Coríntios, né? Então a gente podemos ver isso, né, que era uma coisa assim bem complicada, né, que seria várias coisas que estavam acontecendo lá em Coríntios, né? A gente podemos até pensar sobre a igreja de Coríntios que ela foi muito bagunçada, né? Muitas situações erradas. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele trabalhou muito nesse local para poder ajudar, né? Mas ele só que nesse momento ele estava fora, né? Então, a gente podemos pensar sobre isso, né, que aconteceu antes do Pentecostes. A gente vê 1 Coríntios 16, 8. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, e fala: Mas permanecerei eu em Efésio até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele teve que permanecer em Efésio, né? Porque ali abriu uma porta muito promissora, né? Ele viu que ele tinha que trabalhar nesse local, né? Então ele não poderia deixar de lado. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele desejava o mais breve possível chegar lá em Coríntios para tentar corrigir essas pessoas, mas o momento não era propício, né? Então a gente podemos ver como foi bastante crítica a situação lá da igreja de Coríntios, né, que eles estavam com várias dificuldades, e alguns irmãos procuraram o apóstolo Paulo para falar isso, e o apóstolo Paulo começou a escrever para ajudar esses irmãos, e a gente vê que ele viu a situação do problema, então ele viu, né, sobre os problemas, falava sobre os problemas, e depois ele escrevia para corrigir esses irmãos nas igrejas de Coríntios, né. Então aqui a gente vê que existiu situações bem complicadas para o apóstolo Paulo, né, que por ele, as pessoas estão esperando ele lá, ele teve que ficar em outro lugar, porque apareceu, como eu falei aqui, porta promissora, onde ele tinha que ficar em outro local, e muitas pessoas de lá de Coríntios, né, eles ficaram até com raiva, né, Paulo, né, achou que ele estava sendo até covarde para não aparecer lá, né? Mas na verdade ele não seria isso, né? Ele falou que o desejo dele lá era muito, mas só que o Espírito Santo mandava ele para outro lugar, ele ia obedecer a Cristo, porque tinha outros lugares e estava precisando do evangelho, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele fazia aquilo que o Senhor mandava, né? Ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então aonde o Espírito falava para ele, você vai em tal lugar, aí ele ia. Por mais que ele desejava para outro lugar, ele escreve dizendo que ele falava, vocês estão achando que eu não vou aí, mas ele falou que vai, nem que seja para chegar lá, falar responder as coisas através de vara, que seria que ele fala com coisas duras com aqueles irmãos, mas ele fala aqui em tudo através do amor do Espírito Santo, que ele fazia tudo através do amor.
mas se fosse para falar coisas pesadas e duras, ele ia fazer, né? Mas que ele queria as pessoas acordassem, né? E servissem a Cristo de uma maneira correta, né? Então a gente podemos ver isso, né? Que fala, né? Então a gente podemos ver que, embora, né, conhecida como em 1 Coríntios advertência, então a gente vê que houve várias advertências, né? Sobre em 1 Coríntios, né? Sobre esses irmãos, né? Então aqui a gente vê também em 1 Coríntios capítulo 5, versículo, versículo 9, aqui fala: fiel é Deus, ao qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, e oculto nos tempos passados. Então a gente vê que o apóstolo Paulo fala, né, para esses irmãos que fiel é Deus, né? Então a gente vê sobre a gratidão de Paulo, né, por ser conhecedor da palavra e tentar ajudar esses irmãos, né? Porque a gente vê que houve várias correções aqui no livro de Coríntios, porque na verdade esses irmãos também houve uma grande confusão com eles, que muitos deles, um falava que era de Apolo, outro falava que era de apóstolo Paulo, outro falava que era de Pedro, né? Então a gente vê que houve muito essa confusão, né? E apóstolo Paulo, quando ficou sabendo disso, então ele ficou muito triste, né? E apóstolo Paulo escreveu para esses irmãos, dizendo, né? Ele falou: será que fui eu que morri por cada um de vocês? Sabe que não, né? Não foi apóstolo Paulo que morreu, né? E por acaso, o apóstolo Paulo falou: e por acaso vocês foram batizados através de Paulo, do nome de Paulo, ou por nome de Cristo? A gente vê que, por mais que o apóstolo Paulo batizava com os irmãos, ele falava: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o batismo, ele tem que ser focado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui muitas vezes ele teve que falar isso, porque muitas vezes as pessoas se gloriavam, falavam assim: eu sou de Pedro, outros sou de Apolo, e eu sou de Paulo, e outros se orgulhavam por não ser de nenhum deles e ser de Cristo. Mas mesmo assim a gente vê uma igreja o quê? Desunida. Então, uma tremenda confusão. Então o apóstolo Paulo, ele fica muito chateado com essa situação. Ele falava que as pessoas têm que ser unidas em Cristo Jesus, né? Então a união, ela tem que ser de uma maneira perfeita, né? Então a gente vê assim que esse negócio de focar na pessoa não é bom, né? Porque a glória, na verdade, ela é do Senhor, não é das pessoas. Então, como o apóstolo falou, não fui eu que morri na cruz. Então a gente vê sobre isso, né? Então a gente podemos pensar sobre essa situação, né? Então, a gente podemos pensar sobre essa fundação da igreja em Corinto, né? A gente vê que foi o apóstolo Paulo que começou o trabalho lá, como se tivesse fundado a igreja, mas um pouquinho que ele saiu de lá, a igreja começou a virar uma verdadeira bagunça. Então a gente vê que houve várias coisas nessa igreja, né? Então, e durante essa segunda viagem missionária, Paulo esteve em Coríntios por um ano e meio, né? Então a gente vê que da segunda viagem do apóstolo Paulo, ele ficou lá durante um ano e meio, né? Então ele trabalhou duro para conservar essa igreja e tentar manter aqueles irmãos, né? Trazer aqueles irmãos de volta para Cristo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, ele teve muito amor por essas Coríntios, muito amor por esses irmãos, né? Então a gente vê que qualquer uma pessoa, assim, muitas vezes, quando vê vários problemas, assim, muitas vezes a pessoa quer se afastar, né? Ele quer abandonar e não quer saber, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, diante de Cristo Jesus, ele não foi um covarde, né? Então ele foi um servo verdadeiro, um servo que realmente ele enfrentou qualquer situação difícil para fazer a vontade do Senhor, né? Então a gente vê que ele fazia tudo para agradar ao Senhor, né? Então a gente podemos pegar esse exemplo também aqui em Atos capítulo 18, versículo 11. Atos 18, versículo 11. Fala: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu, né? Então, aqui na verdade eu li errado, eu ficava em João. A gente vai ler em Atos capítulo 18, versículo 11. Atos 18, versículo 11. Fala assim: assim Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhe a palavra de Deus. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ficou ali um ano e meio, né, firme com esses irmãos, ensinando a palavra de Deus, fazer eles acordarem e voltar a Cristo. Então a gente já vê que ali ele trabalhou muito, né, como fabricante de tendas também, né? A gente vê que além de apóstolo Paulo trabalhar muito na igreja, também ele trabalhou como fabricante de tendas. Então a gente vê que ele fez isso para ter seu próprio sustento, né, para não ficar pesado pelos irmãos, né? Então a gente vê sobre a fidelidade de apóstolo Paulo, né? Como ele estava pregando o evangelho, estava fazendo as coisas corretas, né? Muitas vezes ele podia até ficar, né, recebendo ajuda de alguns irmãos, mas ele não quis, ele quis ter seu próprio dinheiro. Ele também trabalhou, né, fazendo tenda, né? Então aqui também ele conheceu sobre Áquila e Priscila, né, que ensinava na sinagoga ao sábado, após a rejeição dos judeus. Paulo voltou
aos gentios, entre convertidos e notáveis, nessa nota na sinagoga, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele trabalhou muito, né, sobre esse nome, ele conheceu um homem importante na sinagoga também, que chamava Crispo, né? Era líder da sinagoga. Então o apóstolo Paulo, ele ensinava na sinagoga, né, ensinando esses judeus, né? Então a gente vê que depois que algumas pessoas começaram a rejeitar o evangelho, ele voltou também para ensinar o gentio. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, ele não perdia tempo. Ele estava no local fazendo o trabalho, se de repente ele via que as pessoas não estavam aceitando, estava coisa, ele partia para aquelas pessoas que aceitavam, né? Então a gente vê que depois o apóstolo Paulo voltou para o gentil, né? Então a gente vê que os judeus, né, levaram Paulo ao tribunal de Galho, né, no percurso de Alcaia, que seria para ser julgado, que seria na época de 51, 52. Mas a gente vê que esse Galho, né, irmão do famoso filósofo Seneca, né, que recusou a ser julgar o caso de sua postura referente ao comportamento do infiel de Roma. Na época, o cristianismo era visto inicialmente como uma seita judaica, né, e portanto não estava sob a proibição estada da perseguição naquele período, né? Provinha dos judeus, não do governo romano, né? Então a gente vê que Galho, né, as pessoas que não estavam aceitando o evangelho de Paulo lá, eles queriam fazer um julgamento de Paulo e levaram Paulo a Galho, né? Então esse homem Galho, ele não quis julgar o apóstolo Paulo, não quis fazer isso, porque na verdade, porque Roma não tinha nada a ver com essa situação, né? Então ele sabia que ele considerava esses evangelho de Cristo, né, como os apóstolos pregavam tudo, ele considerava isso como se fosse uma seita, né, apenas uma crença, né? Então ele falou, não tem nada a ver com isso. Então ele não quis jogar Paulo em Roma, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele passou por vários problemas, mas ele começou também a ser jogado de um lado ao outro, mas em todo caso que ele estava, ele procurava sempre fazer o trabalho de Cristo e estar focado em Cristo. Então a gente podemos ver sobre essa visão geral, né, sobre essa epístola, né? A gente fala que Paulo escreveu esta carta para ensinar e divertir e repreender a igreja quanto os diversos problemas graves eles endereçam nessas epístolas, né? A igreja de Deus em Corinto e a todos que invocava ao Senhor em todo lugar, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele começou, né, corrigir a igreja de Corinto, começou a pregar o evangelho em todo lugar que ele podia, né? Com grande esforço, né? Então a gente vê no capítulo 1 de Coríntios, versículo 2, fala: a igreja de Deus que está em Coríntios, ao santificado em Cristo Jesus, é chamado para ser santos, com todos que em toda parte se invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, por mais que ele vê as dificuldades dos irmãos, as faltas de crença, eles falam que eles são chamados para ser santos em Cristo Jesus. Um ano e meio. É. Sim. Sim. Ficou um ano e meio e foi julgado por Galho 17. Após Galho não querer julgar Paulo, Paulo foi espancado. E mesmo Paulo sendo espancado, lá no verso 18, Paulo ainda assim fez o trabalho que Paulo fez para iniciar. Sim. E depois passa o tempo. Mesmo passando o tempo, a igreja de irmãos chegaram a Paulo para falar sobre o trabalho. A gente vê que trabalhava muito, né? Então a gente vê que até muitas pessoas brincam, né? Falam sobre o espinho da carne de Paulo que não. Que ninguém sabe o que era. Tem muitas pessoas que o problema da carne de apóstolo Paulo é a igreja de Corinto. Porque se a gente olhar sobre as falhas, os pecados da igreja de Corinto era grande, porque a gente vê ali que quando Paulo viu a região de Corinto, a gente via assim que era um porto, né? Que vinha de um mar para o outro, entrada e saída. Então, um foco de pessoas entrando e saindo, pessoas de vários países diferentes, né? Região. Então, era um lugar que tinha muita circulação de dinheiro, população de pessoas gigante. Então, o apóstolo Paulo, quando viu aquilo, falou assim: esse é um ótimo lugar para iniciar o trabalho de Cristo, então a igreja, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo viu também, né, que o foco lá também seria assim, muito pecado nas pessoas, né? Então poderia ser que muitas vezes o pecado muitas vezes pode cansar as pessoas estão enjoadas do pecado e de repente a pessoa vou voltar para Cristo. E pode ser que não também, porque houve uma grande confusão, que quando eles viram que há uma liberdade em Cristo, a gente vê que as pessoas eram tão complicadas que eles achavam que essa liberdade de Cristo que eles poderiam pecar
e não ter problema. Então isso aí também o apóstolo Paulo teve que corrigir. E perto do porto, onde ficava o porto, tinha um local que era uma prostituição muito grande, tinha muitas prostitutas, e teve vários irmãos da igreja que antes de se converter tiveram caso com essa prostituta, e outros tinham caso, mas eles achavam que não teria problema por causa da liberdade de Cristo. Então a gente vê que isso era um grande problema. Grande. Sim. 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 Tá bem. Teve. Outra coisa que acontece no livro de Coríntios, que foi uma coisa que foi concedida pelo Espírito Santo, que a gente vê que aconteceu, isso aí traz muita confusão no dia de hoje. Porque ali a gente vê que houve muitos dons sobre as pessoas, que seria dons de língua, né? Eu quando vê aqueles dons de língua, um falava de uma língua, outro falava de outra, aquilo tudo, aí o apóstolo Paulo começou a perceber que aquilo ali atrapalhava, tinha alguns visitantes que apareciam na igreja, então ele viu que as coisas estavam fora de ordem. Então o apóstolo Paulo começou corrigir esse desmonte, falou que a igreja de Deus não é bagunçada, né? As coisas têm que ser em ordem. Aí ele começou a confirmar isso aí também para a pessoa cair em si, era difícil, porque muitas vezes a pessoa, por achar que tem algum dom, então ela acha ser especial, né? Olha, o Espírito Santo está aí comigo, não sei o que, então muitas vezes ela não quer largar, mas então o apóstolo Paulo teve que pegar firme. Porque ele falou que o que importava era as pessoas terem um bom entendimento na casa de Deus. Né? Então não adianta nada você falar, o apóstolo Paulo fala, se você falar 10.000 palavras, ninguém entender nada, então é melhor falar 5, como é que seja com 5 palavras que as pessoas entendam. Né? Então o Paulo falou que o importante era o entendimento. Não você precisa ficar lá naquela monte de língua, e as pessoas que estão lendo não entendem nada. Então o apóstolo Paulo falou, olha, as coisas têm que ser voltadas para Cristo, as pessoas têm que ter entendimento de Cristo Jesus. Então a gente vê que o que acontece nessa confusão de hoje, a gente vê que isso aí acontece hoje, que hoje em dia a gente vê várias denominações, são várias igrejas com nomes diferentes. O que faz ter esses vários nomes diferentes? Seria muitas vezes esses entendimentos da Bíblia que muitas vezes as pessoas pegam. E eu olhando nesse estudo, quando eu estava vendo essa introdução, a gente vê que tem muitas igrejas, seja ela Pentecostes, seja ela Adventista, sempre vai ter alguma coisa que realmente eles estão corretos em Deus, estão fazendo certo. Mas será que só alguma coisa é suficiente para Deus? Sabemos que não, né? Então, para Deus tem que ser as coisas completas, tem que ser tudo, né? Então, aonde que a gente tem que focar em Cristo Jesus, a gente tem que procurar uma congregação que esteja o mais próximo que puder dentro de Cristo Jesus. Não vou dizer que você vai achar uma perfeita, porque a igreja somos seres humanos, somos nós e nós somos falhos. Então, sempre a gente vai ter alguma dificuldade, muitas coisas eu vou ter um entendimento de uma coisa, de repente você não tem um entendimento de uma coisa diferente, mas essas coisas não pode ser muito, sair muito fora do trilho e também virar uma bagunça, né? Então a gente vê que existem essas divisões até hoje por causa desses entendimentos diferentes que as pessoas têm, né? Tem muitas vezes que você fala da igreja que você congrega, vai falar das situações, muitas vezes a pessoa não concorda, fala, não, prefiro ficar em outra igreja, né? Então essas coisas vai vir, vai ficar assim até Deus voltar, né? Então a gente vê que a igreja de Corinto estava mais ou menos assim. Então você imagina o trabalho que o apóstolo Paulo teve para ele consertar isso. Então a gente. É, é.
certeza. Eu acho que esse falar aqui, essa outra que eu falei, revelação, tudo já está revelado. Aqui, ó, falar, Sim, verdade. A gente vê também que tem que ver a humildade da pessoa quando ela vê a situação assim, totalmente contrária, ela tem que abrir mão, né? Muitas vezes a pessoa ela não é humilde o suficiente, ela pensa, não, eu aprendi daquele jeito, tem que ser daquele jeito, né? e o pior Então não é é difícil. não, porque depois que a pessoa revelou aquilo É, ali, já estava Deus mostrando, e a pessoa muitas vezes fala tanta é complicado. A gente vê assim sobre a situação, né? A gente vê que reforçando que seus ensinamentos são coerentes em todas as igrejas. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele reforça bem isso, né? Que a gente vê aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que ele fala: por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, como ele estava num local diferente, né? E ele, como ficou sabendo desses irmãos, ele escreveu lá e ele falou que ia enviar o seu irmão Timóteo para esses irmãos, né? Com essas cartas para mostrar esse trabalho e esse irmão Timóteo falar sobre a maneira que ele ensina e a maneira que ele vive em Cristo Jesus, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele se preocupa, ele, por mais que ele esteja fazendo um trabalho no local, e ele sabendo que outro lugar está com um grande problema, por mais que ele não possa ir lá, mas ele escrevia carta, enviava, ele fala que ele enviou Timóteo, né, um irmão verdadeiro e fiel em Cristo Jesus, para pegar lá e dar a explicação. Então a gente vê sobre a importância e a preocupação de Paulo sobre o trabalho de Deus, né? Então a gente podemos muito pensar, né? Porque muitas vezes a gente, quando a gente ouve, né, sobre, fica sabendo de alguns problemas complicados em outra congregação, muitas vezes o que a gente devemos fazer? Pelo menos orar, né, para Deus, né, resolver isso. Muitas vezes a pessoa pode pensar, eu não sou membro de lá, então não vou me meter, não estou nem aí porque eu não sou membro de lá mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas não é bem assim, né? Não é porque você não é membro do local e fica sabendo, mas pelo menos você tem que orar a Deus, né, para Deus dar um jeito nisso e arrumar alguém capacitado para poder resolver, né? Então aqui a gente vê que no caso de Paulo aqui, não, ele ia para cima, né? Ele tanto ou ele enviava alguém ou ele ia. Mas a gente vê que mais tarde o apóstolo Paulo ele falou, né? E que ele ia nesse lugar. E na segunda carta de Coríntios a gente vê que o apóstolo Paulo apareceu lá e ele conseguiu ajudar esses irmãos. Esses irmãos melhoraram bastante, mas foi na segunda carta. Primeira carta a gente vê que era só bagunça, né? A gente vê que eles tiveram dificuldade também até sobre crer sobre o batismo, né? Muitas vezes eles acharam assim que o batismo também não era importante. O importante era só confiar em Deus. A gente vê que bagunça que era, né? Então o apóstolo Paulo mostrou, né, sobre o batismo, sobre a importância do batismo, né? Então a gente vê que eles tinham muita dúvida, muitas questões, e eles começavam a querer colocar aquilo em prática, né? Então a gente vê assim uma situação sobre a igreja de Coríntios, né? É, bem bagunçada, né? Então a gente vê que teve muito trabalho para o apóstolo Paulo, né? A gente vê que sobre as informações sobre o estado da igreja, né? Chegando a Paulo através da filha de Cloé. Então a gente vê que essa família, né, essa filha de Cloé, que foi também até o apóstolo Paulo para falar sobre o trabalho, sobre o que estava acontecendo na igreja. Então a gente vê que em todo lugar, por mais bagunça que tem, sempre vai ter aqueles irmãos fiéis, né? Então a gente vê que teve algum irmão que foi lá, teve essa família, né, de irmã Cloé, né, que ficou sabendo sobre a igreja, ele foi, que ficou sabendo onde o apóstolo Paulo estava e foi até lá para falar com ele. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta para esses irmãos, ele fala, ele não vai falar sobre a pessoa, ele falou, eu fiquei sabendo, né, por algumas pessoas. Então, quando ele fala que ficou sabendo por algumas pessoas, então o caso já era crítico, né? O caso já estava sendo espalhado. Está acontecendo isso e aquilo na igreja que vocês congregam e não é por aí. Então, você imagina, né? Então, a gente vê que foi bem duro, né? Então, a gente vê em 1 Coríntios, né, no capítulo 1, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, que fala: meus irmãos, fui informado por algum da casa de Crué de que há divisões entre vocês, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo ficou sabendo aqui por a casa de Crué, que seria pessoas da igreja, né? Que havia o quê? Divisões entre vocês. A gente vê que a igreja de Corinto estava dividida, estava bem dividida, mas é dividido sobre o quê? Sobre várias opiniões diferentes. Então era muitas coisas que estavam acontecendo e cada um deles tinha sua opinião diferente e queria tocar as coisas do jeito que achava, né?
Então a gente podemos ver, até pensar sobre a passagem que fala sobre a correção de apóstolo Paulo, que mostra lá no 1 Coríntios capítulo 5 uma situação bem pesada sobre que era uma pessoa, né, que estava tendo um caso com a sua própria madrasta, né, e a igreja não fazia nada, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele pegou pesado sobre a igreja e quis até expulsar essa pessoa da igreja. Essa pessoa tem que ser expulsa, tem que ser entregue a Satanás para que ela se arrependa e volte do seu estado original, né. Então a gente vê que houve pecado pesado na igreja e todo mundo ficava de braço cruzado e não fazia nada. Porque na verdade eram várias pessoas que tinham problemas, né, com pecado, né. Então aqui a gente vê assim que o apóstolo Paulo, né, ele teve que trabalhar muito, né, em vez de ele sair correndo lá, mudar de lugar, mas ele ficou para enfrentar, né. Então a gente vê que na verdade o servo de Deus tem que ser assim, né, tem que trabalhar para Deus, né. A gente podemos pensar sobre essa estatura, né. A gente vê que no capítulo 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 16 a 17. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 16, versículo 17 e 18. 1 Coríntios 16, versículo 17, versículo 17 e 18. 16, versículo 17 e 18. Fala: Alegrei-me com a vinda de Estafanas, fortunas do o caico, porque eles suspiraram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorize o homem como eles, né? Então aqui a gente vê sobre o apóstolo Paulo, né, que fala, né, sobre pessoas que estavam querendo servir a ele, né, que ele trouxe alívio, né, para as pessoas também, valorizar essas pessoas que realmente queriam fazer o seu trabalho, né, trabalho puro diante de Cristo Jesus, né. Então a gente podemos ver que numa hora difícil assim, de dificuldade, né, então as pessoas que realmente têm que valorizar aqueles que realmente estão querendo servir ao Senhor, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele via os defeitos das pessoas, mas também quando ele via algum irmão fiel que estava querendo fazer o trabalho, focar no trabalho, ele valorizava e pedia também para os irmãos da igreja valorizarem, no sentido, para aquela pessoa continuasse firme, né. Então a gente podemos pensar sobre isso, né, sobre esses problemas de tantas divisões, né. A gente vê sobre a família de Cruel, né, relatou a Paulo que a igreja sofria de um espírito partidário, né, que seria aquele partido partidário que seria o quê? Que um falava que era de Apolo, outro era de Pedro, outro era de Paulo. Então a gente vê que Paulo ele ficou tão perplexo com a situação que o apóstolo Paulo falou, chegou a falar para eles, falou assim: ainda bem que não fui eu que batizei vocês, né? Porque senão ia ser, vocês iam achar que sou meu, porque foi outra pessoa que batizou eles, né? Então o apóstolo Paulo ele coloca assim: se vocês for para vocês achar que é meu, prefiro que seja que seja de outro, então. Porque o importante na verdade era ser de Cristo. Então o apóstolo Paulo queria ficar fora dessa bucha, né? Porque a gente vê que o apóstolo Paulo até fala sobre as pessoas que ele chegou a batizar, na verdade que foi poucas, mas ele falou assim que tinha outras pessoas também que batizava, e o importante dele era as pessoas estar firmes em Cristo, né? Então ele até falou sobre isso, né? Então a gente vê sobre esses membros, sobre essas declarações de fidelidade, né, aos pregadores específicos. Então a gente vê que as pessoas tinham muita fidelidade nesses pregadores específicos, né, que fala sobre essa repressão, né, que fala que Paulo, né, enfatiza, né, que Cristo não está dividido e que ele, Paulo, não foi crucificado por eles, nem eles foram batizados em seu nome. O batismo, Paulo alegra-se por ter batizado poucos pessoalmente, evitando que surgisse alegações de lealdade pessoal, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo até ficou preocupado e nessa hora ele ficou até feliz. Ainda bem que eu batizei poucas pessoas, porque as pessoas vão achar que vocês são meus, né? É meio complicado, né? A gente vê sobre a situação das pessoas, que ponto que chegaram, né? De valorizar tanto uma pessoa, mas de repente esquecer de Cristo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele foca, né, que tudo ali que estava acontecendo seria pela glória de Cristo, não pela glória de pessoas, né? Então a gente vê que o problema nas denominações, né, modernas encontrou nesses divisões, né, da comunhão cristã. Não há, não deve ser baseada em homens, mas exclusivamente em Cristo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né, sobre a valorização do trabalho, né, que tem que ser focado exatamente em Cristo Jesus, não em pessoas, né. Então a gente vê que a sabedoria humana, ela não vem de Deus, né. A gente vê que a sabedoria, na verdade,
ela é de Deus, né? Essa pessoa é sábia porque Deus concedeu essa sabedoria, né? Então a gente podemos pensar isso, né? E muitas vezes as pessoas focam muito na sabedoria, né? Então a gente podemos até pensar sobre pessoas, né, que muitas vezes ela estuda muito, né, sobre teologia, filosofia, muitas vezes a pessoa ela fica muito sábia, né? A gente vê assim que o grande problema é quando a pessoa ela acha que fica sábia demais, muitas vezes não estuda, não conta, muitas vezes ela começa a colocar a sabedoria delas para as pessoas, né, e deixa as coisas de Deus de lado. Então, a gente podemos ver muitas pessoas que muitas vezes a pessoa faz um seminário, faz teologia, estuda muito. A gente vê que a sabedoria em si não é errado, mas o problema é de que jeito que a pessoa vai usar a sabedoria. De repente a pessoa ela estuda tanta coisa, ela se acha tão sábia que muitas vezes na hora do estudo ela vai acabar deixando as coisas de Deus de lado para ficar colocando aquelas coisas que ele ensinou. Muitas vezes aquelas coisas não vai chegar a Deus de uma maneira positiva, né? Então a gente tem que focar sempre naquilo que Cristo deixou, né? Porque foi Cristo que veio aqui para salvar cada um de nós, né? A gente vê assim sobre essa situação da introdução, a gente traz muitas coisas, né? A gente vê que sobre a raiz, né, dessas divisões, né, que estava na situação da sabedoria humana, né? Que seja filosofia grega ou busca judaica por sinais e poder, né? Então aqui a gente pode ver que essas pessoas também corriam atrás de muitos sinais e poder, né? A gente vê que os próprios fariseus eles chegaram a pedir sinais para Jesus, né? Quando Jesus estava, né? Falou, mostra alguns sinais para nós, né? Jesus ele respirou profundo e falou, né, que nenhum sinal seria dado a eles, a não ser o sinal de Jonas, né? Que dá o exemplo, né, que Jonas ele foi engolido por uma criatura marinha, depois de 3 dias ela voltou à terra, né? Jesus também estava falando, né, que chega de sinais para vocês, né? Não vou fazer mais nenhum sinal. O grande sinal vai ser que Jesus também ele seria ser tragado pela terra, que ele ia morrer, né? Depois ele ia ressurgir no terceiro dia, né? Então a gente vê que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, né, ir atrás de sinais, né? Então a gente podemos pensar sobre a cruz, né? Às vezes a pessoa também olhava a cruz de Cristo como um escândalo lá para o mundo, né? Da pregação os Messias crucificados, parece loucura, né? Como se fosse um gelo frio, né? Podemos ver sobre a pregação de Cristo, né? Sobre a cruz de Cristo, né? A gente vê assim, que isso é uma coisa assim, que ele precisava acontecer isso com ele, porque ele era filho de Deus, né? Então a gente vê que ele precisava morrer e ser ressuscitado, né? Então a gente vê que as coisas difíceis, muitas vezes, as pessoas não querem aceitar, né? Tem dificuldade, né? Então a gente podemos pensar, né, que a verdadeira sabedoria é aquele que aceita toda coisa de Deus, né? A gente podemos pensar, né, que Deus escolheu o que o mundo considerou fraco, né, e louco para a vergonha, o sábio e poderoso gratuitamente, que ninguém se glorie a si mesmo. Podemos pensar sobre essa conclusão do lema cristão, né? Que deve àqueles que se gloriem e gloriem no Senhor. Né? Então ele fala que devemos sempre gloriar no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a todas as glórias está nele, não na sabedoria humana, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam atrás de sinais, através de glória que fica aqui na terra, mas a verdadeira glória é aquela que está no Senhor. Então, a gente podemos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, que fala, para que, como está escrito, que se glorie no Senhor. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele coloca isso, né? Se fosse para se gloriar, vamos gloriar na glória do Senhor Jesus Cristo, não na glória terrena, né? Que muitas vezes as pessoas estavam ali querendo ver a glória ali terrena, né? Então, a gente possamos pensar, né, sobre essas reflexões, né, que define, né, esses seguintes temas, né, sobre a igreja santificada, né, sobre os santos repreensíveis, né, comunhão gloriosa, né, sobre a sabedoria e justiça e santificação, né, e a rendição de acordo com a palavra de Deus, né? A gente vê que nossa rendição deve ser sempre de acordo com a palavra de Deus, não com aquilo que as pessoas querem, né? A gente vê também no capítulo 1, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Fala, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A gente vê que essas coisas não tem lógica, né? Então as pessoas queriam coisas que não têm lógica, né? Então a gente vê que quais são essas duas coisas que seriam necessárias para alguém pertencer? Paulo, né? A gente vê que não tem sentido nenhum, né? Tem que pertencer a Cristo, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então qual é a base da unidade, né, cristã, né? Essa base da unidade cristã tem que ser da honra e glória em Cristo, né? Tem que ser unido no Senhor, não nas pessoas, né? A gente vê que se houver conflito e a paz da igreja, né? A gente vê que a verdade revela que se deve prevalecer justificada no Senhor, né?
Então a gente podemos pensar, né, que é a verdade, né, a luz tem que ser sempre santificada no Senhor, né. Ele também fala sobre o batismo, né, um ato de poucas eles achavam o batismo também, assim, um ato, assim, que não tinha muita importância, né. Então a gente podemos ver que outra coisa que atrapalhou, que o apóstolo Paulo teve que trabalhar muito também sobre isso, né. O apóstolo Paulo fala assim: "Se o batismo não tiver importância, significa que Cristo morreu em vão". Então, se Cristo morreu em vão, não adianta nem vocês querer servir a ele, né. A gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, ele teve que falar coisas duras para essas pessoas, né. Então a gente vê que muitas vezes a dureza do coração das pessoas, muitas vezes ela tem que ouvir coisas duras para poder, amolece tentar entrar no coração dessas pessoas, porque se com coisas fáceis não vai conseguir, né. Então a gente podemos ver isso. Se vocês não, o apóstolo Paulo falou: se vocês não acreditarem no batismo de Cristo, também não adianta acreditar em Cristo. E Cristo morreu em vão, né? Então a gente vê como é que pode chegar assim, os pensamentos das pessoas ficar tão longe da presença de Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Foi muitas coisas que aconteceu aqui, né? A gente vê como nós devemos tratar esse conhecimento de Deus, né? O contexto de nosso serviço a Deus, a gente vê que porque Deus não escolheu os poderosos e nobres como base do reino, né? Ele considerou a fidelidade de Deus, o nosso chamado, na comunhão de quem, né, e essa unidade é quebrada, né? Se você deve seguir alguém que não foi crucificado para a sua salvação, devemos ser batizados para nos justificar como homens de Cristo, né? Então a gente podemos ver que não tem como, o apóstolo Paulo fala assim, não tem como vocês tentar se justificar e tentar servir alguém que não foi batizado em Cristo Jesus. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas podemos até querer pregar o evangelho de Cristo, querer falar sobre Deus, mas se você vê que essa pessoa não foi batizada em Cristo de um modo verdadeiro, então a gente vê que essa pessoa não tem comunhão com Cristo. Então como você vai aceitar uma pessoa que não se entregou a Cristo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo fala que os verdadeiras pessoas que faz parte do reino de Cristo são aquelas pessoas que se entregou a Cristo através do batismo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo coloca também sobre as pessoas que o batismo ele serve para identificar que nós somos servos de Cristo. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que aqui a gente vê nessa introdução do livro de Coríntios, né, são muitas coisas que aconteceu, né? A gente vê que no livro de Coríntios também a gente vê que fala sobre a ceia. Até sobre a ceia as pessoas ceiavam de uma maneira errada, né? Aqui ele falava que eles bebiam a ceia assim, de um modo exagerado, né? Aí o apóstolo Paulo, quando viu a maneira que ele estava tomando a ceia, né, como se fosse no sentido de se embriagar, o apóstolo Paulo, não, a ceia do Senhor não é para se embriagar, não é com esse exagero, né? É somente para lembrar. Então a gente vê que todas as coisas eles começaram a fazer do jeito que eles achavam melhor, né? O que a gente podemos aprender com isso nessa introdução, né? Que nós, como servos de Cristo, a gente devemos servir a Cristo do jeito que Ele quer, não do jeito que quer. As coisas não é do jeito que a gente quer melhor para a gente, mas sim do jeito que então, a gente vê que Deus é que comanda a igreja, não somos nós, né? Então, se a gente vê que se fossem as pessoas que comandassem na igreja, o apóstolo Paulo não precisava ter tanto trabalho, né, para corrigir aquela igreja e fazer a casa do Senhor, né? A gente vê que a confusão era grande, né? Então a gente vê que desse contexto de 1 Coríntios do versículo 1 até o versículo 16, a gente vê que são muitas coisas que a gente vai ver aqui que as pessoas ainda estão erradas e vai precisar ser corrigidos, né? Então aqui a gente vê, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente vê muita divisão na igreja, né? O apóstolo Paulo vai trabalhar muito para querer consertar. Alguém tem algum comentário para